Todos vamos começar cantando para Deus de todo o coração. Cantemos. Cantemos, o Senhor está aqui. Pegamos um tempo a Deus, lugar de louvor no trono celeste, só para o Rei dos Reis, só para o Rei dos Reis. Cantemos alegres canções, seu amor nos envolverá, cantando louvores que agradam a Deus. Ele aqui estará, Ele aqui estará. O Senhor espera ver vidas corretas dedicadas a Ele. O Senhor espera louvores sinceros ofertados a Ele. Cantemos, o Senhor está aqui. Pegamos um tempo a Deus, lugar de louvor, um trono celeste, só para o Rei dos Reis, só para o Rei dos Reis. Cantemos. Yes, e agora nós vamos cantar Deus Imortal. Respirar bem fundo e agradecer. Me lembro de que o Senhor me salvou, lavou meus olhos, passei a ver que em nosso mundo ainda existe amor. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. E a esperança brotou em mim, meu coração encheu-se de gratidão. O amor de Deus eu compreendi, e agora vivo longe da solidão. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Olá, bom dia família, sejam bem-vindos ao nosso culto virtual. Estamos aqui ao vivo e mais esse domingo para adorar o nosso Deus, amém? Então é isso, com esse espírito de ânimo, vamos compartilhar já essa mensagem. Vamos começar o culto hoje já clicando aí no compartilhar. Eu vou fazer isso agora, queria pedir por gentileza, se todo mundo puder fazer isso comigo. Isso ajuda muito que a palavra de Deus chegue a muito mais pessoas que precisam ouvir dela. E, na verdade, todo mundo precisa ouvir da palavra de Deus. Então vamos lá comigo. Você, obviamente, está aí no Facebook já, acompanhando a live. Aí embaixo, na sua live, tem um botão escrito compartilhar. E o que esse botão faz é que compartilha para todos os seus amigos no Facebook. Então isso é incrível. Então, ó, aí para mim aparece um botão logo em seguida de iniciar. Talvez para alguns não apareçam, mas... Enfim, é só garantir que você compartilhou. Sim. Pronto, o meu vídeo está sendo compartilhado agora para todos os meus amigos no Facebook. E é incrível, porque Deus pode ser ainda mais glorificado. Verdade. Então... Bia, quer falar alguma coisa? Não. Amém. Então, vamos lá em Filipenses 1, ler uma escritura. Filipenses 1, 12. A Bíblia fala: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo.
E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O que Paulo fala aqui para a igreja em Filipe é algo incrível, que ainda a prisão dele serviu para espalhar o evangelho. Isso é algo contraintuitivo. Porque como Paulo preso poderia ajudar o evangelho a se espalhar? Mas foi isso que aconteceu. Porque deu temor na igreja. E a igreja começou a anunciar ainda mais poderosamente o evangelho de Jesus Cristo. E é assim que nós temos que ver essa quarentena. Assim, a quarentena vai se estender um pouco mais. Amém. Vamos permitir que isso nos dê ainda mais temor para continuar pregando a palavra de Deus e levando a cada pessoa. Queria deixar a Bia compartilhar um pouco. Sim. Bom dia, família. E acredito que todos nós, a gente não está numa prisão física como Paulo estava, mas a gente está nas prisões das nossas casas. Mas o que é incrível é poder entender a soberania de Deus, mesmo com tudo que tem acontecido. E como ele diz aqui, o efeito no coração dos irmãos, da igreja, foi pregar a palavra com mais determinação e com mais temor. Então, isso é o que a quarentena deve produzir nos nossos corações. A gente ter mais convicção do porquê a gente está fazendo o que a gente faz. E fazer isso com mais determinação ainda. Né? Então, é para isso que a gente está aqui. Amém. Então, incrível como a Escritura nos encoraja ainda a olhar um momento como esse como uma oportunidade da gente pregar a palavra de Deus. Sim. E sim, a palavra de Deus tem sido pregada ainda às nossas famílias. Tem muitos familiares aqui de discípulos assistindo esse culto hoje. Sim. Tem muita gente da minha família. Eu tô vendo aqui no chat, minha avó tá aqui, meu avô tá aqui, minha prima lá de Araraquara tá aqui, e eu acredito que minha avó tá vindo com ela também. Então, isso é incrível. Então, aproveita esse tempo também para compartilhar com seus familiares, compartilhar com seus amigos do trabalho. Sim. Enfim, com todas as pessoas. Porque a palavra de Deus, ela nos traz conforto e nos traz esperança em um tempo como esse, tá bom? E vamos manter aqui a nossa pequena tradição virtual, uma tradição boa, que não vai contra a Bíblia. Mas coloca aí, se você é da região leste, coloca aí, região leste, vai ZL no nosso chat, pra gente movimentar um pouco as coisas. Sim, amém. Se você é da região sul, vai sucesso. E, obviamente, não pode faltar a região oeste e nem... Campinas. Legal. Então, coloca aí a cidade também que você está assistindo o culto hoje. Se é, por exemplo, Araraquara, coloca aí Araraquara. Se é Praia Grande, coloca Praia Grande. Se é outra cidade fora do estado de São Paulo ou até mesmo fora do Brasil, coloca aí pra gente ver até onde essa mensagem tem chegado. Mas é isso que a internet proporciona. Proporciona uma oportunidade da mensagem de Deus chegar ainda mais pessoas. Sim. Então, aí já o pessoal colocando vai ZL, SP Família. Oeste. Aqui vai ZL também. Sucesso. Só tô vendo ZL aqui no grupo, hein? Então. Vamos lá, gente. Vai ZL, vamos lá. Continua ZL. Ah, Kíria. Não podia faltar, Kíria. Caps Lock. Bom, mas enfim, família, é isso. Com esse espírito de ânimo, queremos dar a todos vocês um bem-vindo à Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui essa manhã, primeiramente para te agradecer, Pai. Obrigado por simplesmente abrir os nossos olhos essa manhã. Obrigado por podermos respirar. E mais do que isso, poder usar as nossas vidas para te buscar e te agradar. É isso que como discípulos queremos. Pai, eu te oro por cada uma das pessoas que têm nos visitado. Talvez durante toda a quarentena, ou as pessoas que têm nos visitado pela primeira vez hoje. Que o Senhor possa alcançar o coração de todos nós por meio das Escrituras. Então, Pai, por favor, abre as nossas mentes, abre os nossos corações, para que possamos sair daqui inspirados, animados para tomar decisões e sairmos com mais fé do que quando chegamos. Por favor, usa poderosamente Raul, que vai pregar aqui. Pai, oro que o Senhor possa falar por meio dele. E é isso, Pai. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. E agora é hora das boas notícias.
Amém, família? Temos boas notícias do que Deus tem feito, não só aqui em São Paulo, sim, temos muitas boas notícias em São Paulo, mas também no movimento de igrejas ao redor do mundo. Então, um dos epicentros da pandemia, lá nos Estados Unidos, na verdade o principal epicentro é a cidade de Nova York. Mas ainda lá Deus tem abençoado a igreja. Sim. Olha isso, mesmo nesse tempo de quarentena total lá, a igreja tem visto 2 batismos e uma restauração para a glória de Deus. Sim, também trago as boas notícias de Paris. Então, logo no começo da quarentena, né, Anthony Cassidy, os líderes da igreja lá, eles foram confirmados, na verdade, com o coronavírus. Mas a boa notícia é que eles estão recuperados e bem, né? E também uma irmã lá, a Sandra, olha isso, ela saiu do coma induzido, né? Ela estava em coma induzido por ter entrado em trabalho de parto prematuramente, contraindo também o vírus. Então, ela estava com o vírus e ela entrou em trabalho de parto. Por isso, ela entrou em coma induzido. Mas a boa notícia é que ela saiu e também o filho dela está perfeitamente bem e testando negativo para o vírus, assim como o pai. Amém. E uma notícia incrível para nos dar fé é o que tem acontecido lá na igreja em Atlanta. Então, Deus tem abençoado a igreja lá com 4 edições em 6 semanas. Mas eu queria falar especialmente da última edição lá, que foi uma mulher chamada Tomika. E é incrível porque ela foi conhecida 100% virtualmente. Sim. Então, os discípulos lá entraram em contato com ela virtualmente. Virtualmente, ela estudou a Bíblia. E não virtualmente, presencialmente, ela foi batizada. E é a nossa mais nova irmã em Cristo. O mais impactante é que ela viajou 2 horas para ir até o local onde ela seria batizada. E lá foi a primeira vez que ela viu um discípulo de Jesus pessoalmente. E deu um abraço pessoalmente nas irmãs que estudaram a Bíblia com ela. Então, isso é muito inspirador pensando nos nossos bate-papos também. Sim. Nós temos tido bate-papos virtuais e conhecido pessoas virtualmente que talvez nós nunca vimos Verdade. na nossa frente. Mas ainda assim, a palavra de Deus, ela é capaz de chegar a todos esses corações. Todo e qualquer coração. Sim. Eu trago boas notícias também do Mercy, que tem se levantado, né? Agora, nesse momento, é tão importante a gente manter um coração de compaixão mesmo, de ajuda ao próximo. Foi isso que o Mercy de Cebu fez também. Assim como todos os grupos ao redor do mundo e também o Mercy daqui. Mas o Mercy de Cebu, o líder de lá, Juscelio, ele providenciou máscaras e trajes de proteção para um hospital, para os trabalhadores que também estavam em contato direto com suspeitas e confirmados com o vírus. Então, que incrível! E também eu trago boas notícias de Auckland, Nova Zelândia. Então, a igreja comemorou o primeiro aniversário deles há alguns meses atrás, em quarentena, mas Deus tem abençoado mesmo assim. Então, eles tiveram 2 batismos em uma semana, e os 2 têm uma história incrível, na verdade, né? Um deles é Millie. Ela é uma enfermeira, e ela foi conhecida, olha só. A primeira, desculpa, é Sarah, e ela foi conhecida por Millie. Millie é uma discípula. E ela, olha só, as 2 se conheceram no aeroporto, quando Millie tinha acabado de chegar em Nova Zelândia para fazer parte da igreja de lá. Então, ela deu o primeiro fruto com a primeira pessoa que ela conheceu no aeroporto. Olha que incrível. E também, o segundo é Sione. Então, ele é um moço de Tonga. É um país que fica na Oceania. E ele, na verdade, ele estava na Nova Zelândia como intercâmbio. E estudando a Bíblia, ele percebeu que um grande custo que ele ia ter era não voltar para o país natal dele. E ele se sentiu muito desafiado por isso. E o líder da igreja de lá, que é o Sean, ele contou, na verdade, que Sione ligou para ele e chegou a querer desistir. Então, ele já estava ligando para ele para se despedir. Na verdade, não consigo mais, quero desistir. Mas os irmãos oraram fervorosamente por Sione, né? E ele foi convencido pelas escrituras. E olha como as nossas orações têm poder. Então, ele teve o coração de não voltar para o país natal e ficar em Nova Zelândia. E foi batizado e é o seu irmão em Cristo. Amém! E, finalmente, se a notícia de Atlanta ainda não te inspirou o suficiente,
Eu tenho certeza que as boas notícias de Manila vão te inspirar ainda mais. Porque lá eles não viram só uma pessoa que foi batizada e conhecida virtualmente, mas 4 nessa semana. Em uma semana, 4 pessoas estudaram a Bíblia virtualmente, nunca tinham conhecido discípulos antes, e estudaram a Bíblia, tomaram a decisão de fazer Jesus Senhor da vida delas e foram batizadas para a glória de Deus. E o mais impactante é que em Manila, a quarentena tem sido ainda mais rigorosa. Se você sai na rua lá e é por uma razão que não seja ir no mercado ou na farmácia, eles vão te dar uma multa lá. E a multa é de $2.000. Pensa isso. Hoje daria mais de R$10.000. Imagina isso. Sair de casa e ter que pagar uma multa de R$10.000. Mas a questão é, os discípulos estudaram a Bíblia com essas 4 pessoas e tinham que batizar elas de alguma maneira. Sim. E não tem como batizar virtualmente uma pessoa. Então, o que eles fizeram? Eles saíram de casa mesmo assim. Eles correram um risco. Imagina, ter que pagar uma multa como essa. Ou ainda algo pior acontecer, não sei, ir na prisão, qualquer coisa do tipo. Mas eles por fé em Deus, por confiar em Deus, eles foram. Sim. Eles compraram alguns daqueles barris de fazer sabão para poder batizar as pessoas dentro dele. Levaram no carro e eis que um policial parou os 2 irmãos que estavam indo lá batizar as pessoas. Sim. É muito impactante isso, porque um discípulo de Jesus ainda fala a verdade, amém? Sim. E quando eles foram parados pelos policiais, eles falaram, nós estamos indo batizar pessoas. Sim. E olha, pela misericórdia de Deus, o policial deixou eles irem. Então, olha o que Deus tem feito. Não só como Deus tem avançado, aberto os corações, mas Deus tem cuidado ainda da igreja, ainda dos discípulos, em situações drásticas como essas. Eles não tiveram que pagar a multa. E o incrível é isso, que agora nós temos mais 4 irmãos em Cristo, lá em Manila, na Filipinas, do outro lado do mundo. Então, essas foram algumas das boas notícias. Eu espero que tenha animado o coração de vocês, tenha dado ainda mais fé para os nossos bate-papos virtuais que estão acontecendo ao longo da semana, com as pessoas que nós temos estudado a Bíblia também ao longo da semana. Espero que tenhamos mais fé ainda, de ver como nada pode parar Deus de salvar. Então essas foram as boas notícias. Sim. E agora vamos com mais uma canção antes da pregação. Amém? Vamos cantar agora, Senhor Poderoso. Dedicar cada dia de Senhor poderoso, Senhor poderoso. Eu vou cantar a Ti. Vou cantar a Ti. Senhor poderoso, Senhor poderoso. Eu vou cantar a Ti. Eu vou pregar, batizar, dedicar cada dia a Ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a Ti. Senhor poderoso.
bom dia. É muito especial estar outra vez juntos, uma vez mais, para ouvir a palavra de Deus. Obrigado, Bini e Bia, por um incrível bem-vindo. Obrigado às canções, obviamente. E agora vamos estudar a palavra de Deus. Porém, estava falando com Machola, que é o engenheiro aqui a cargo do som, que em Facebook você tem o que se chama legenda automática. Então você pode colocar a legenda automática aí para tratar de entender o que eu estou falando. Talvez tenha notado que talvez eu tenha um pouco de sotaque, mas se você quer ter um tempo divertido enquanto você ouve a pregação, coloca a legenda automática e você vai ver que vai ser totalmente diferente ao que eu estou falando. Então, mas se você quer prestar atenção à escritura, talvez é melhor não colocar a legenda automática, tá bom? Então, vamos orar a Deus agora e vamos começar a nossa pregação. Oremos. Pai nos céus, obrigado por a tecnologia, Pai, obrigado por estar juntos como igreja. Que incrível é poder estar juntos uma vez mais, ainda virtualmente. Pai, choramos por o estudo da Bíblia que vamos fazer hoje, especialmente o livro de Jonas, que o livro está incrível. Pai, te amamos, oramos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje vamos estudar sobre o livro de Jonas. Então, vamos a Jonas, capítulo 1. Talvez Jonas é um dos livros mais populares da Bíblia, porque todo mundo lembra de uma coisa: o peixe que engoliu Jonas. E falando com Renato, que está aqui hoje, que é mais inteligente que eu, ele me falou que tem peixes que literalmente podem engolir um ser humano. Megalolodon se chama um deles. Eu pensava que sempre foi uma baleia, não? Porque naquela época de Jonas não tinha a diferença de classificação entre mamíferos e peixes, mas Renato me falou hoje, nossa, tem peixes, não mamíferos, que ainda podem engolir um homem e ficar vivo por vários dias. Então, incrível, obrigado, Renato, por me educar hoje. Então, mas Jonas tem 4 capítulos, são capítulos incríveis, mas hoje só vai dar tempo para estudar os primeiros 2 capítulos. Então, o título da aula de hoje tem um título muito, muito criativo sobre Jonas, é Jonas, parte 1. Então, a próxima pregação, logicamente, seria, o que vocês acham? Jonas, parte 2. Então, não sou muito criativo, mas Deus é bom ainda. Então, vamos ler capítulo 1, capítulo 2. E eu acho muito, muito incrível essa leitura que vamos ler hoje. Então, vamos começar em Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então aqui vemos que Deus fala com Jonas. Jonas era um profeta. E Deus fala com ele, e ele fala algo muito interessante para ele. Deus dá uma missão para Jonas. E da mesma maneira, Deus dá missões para todos nós, espiritualmente. Eu sou missionário aqui em São Paulo. E a missão que Deus deu para Jonas foi esta: vá e pregue aos ninivitas. Mas Jonas não gosta de ir pregar aos ninivitas. E ele pegou um navio indo em direção oposta a Nínive. Por que ele não queria pregar os ninivitas? Então, é a pregação da semana que vem, mas em capítulo 4 fala que ele odiava os ninivitas, porque os ninivitas eram inimigos de Israel, estavam em guerra. Então, Jonas não queria pregar ao inimigo. Ele que talvez pensou: eles não merecem ter a misericórdia de Deus, eles não merecem ter a palavra de Deus, eles são feridos, estamos em guerra, por que ir pregar lá? Então, ele faz o oposto.
ele vai em uma direção em contra da ordem de Deus. E aqui fala claramente que ele estava fugindo de Deus. Interessante, não? E de aqui podemos tirar nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto é: não obedecemos porque não concordamos. Por que muitos de nós não obedecemos a Deus? Se você nos está assistindo e você não é um cristão compromissado, ou você nem é cristão, por que você não obedece a Deus? É a mesma razão porque Jonas não obedeceu. Porque Jonas não concordou. Não obedecemos porque não concordamos. Pensamos, eu tenho uma melhor ideia. Deus, pregar os ninivitas, não tenho que pregar a eles. Eles são ruins. Mas não obedecemos porque não concordamos. E às vezes somos assim com Deus. Pensamos, a Bíblia tem muitas coisas. Que é a Bíblia? É um livro que me vai falar o que eu não posso fazer. Eu não quero um livro que me dá limitações. Eu não quero ser limitado. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer qualquer coisa. Mas a verdade, a palavra de Deus te limita porque é uma limitação boa. Eu, como pai, dou limites a meus filhos. Por quê? Porque eu amo eles. Eu não falo a eles, faça o que você quer com 13 anos de idade. Não. Eles têm limitações. E a palavra de Deus é igual. Ainda que você não concorde, a Bíblia é boa para ti. A Bíblia é muito boa para ti. Ainda que você ache que você tem uma melhor ideia. Olha como está o mundo agora. Coronavírus. É uma economia fechada. São duas coisas ruins. Mas Deus está permitindo. Por quê? Porque Deus ama ao ser humano. E Ele está permitindo as decisões do livre-arbítrio do ser humano. Porém, agora é uma oportunidade de obedecer a nosso Deus. E não pensar que eu tenho uma melhor ideia. Por muitos anos, eu tive uma melhor ideia. Eu não obedecia a Deus, por quê? Porque, na verdade, eu não concordava. E vamos falar a verdade. Tem coisas que nos custa concordar com a Bíblia. Mas, a verdade, a Bíblia é muito bom para ti. Em meu caso, eu vou ser aberto aqui. Era pecado sexual. Eu era imoral. Eu masturbava, olhava pornografia. Essa era a minha vida antes de eu ser discípulo. E por que eu não parava? Porque eu não concordava, basicamente. Eu não concordava. Mas, depois que estudei a Bíblia verdadeiramente na universidade, com um grupo cristão incrível, eu entendi, se eu obedeço, minha vida vai ser abençoada e vou agradar a Deus. E foi exatamente o que eu fiz. Eu me arrependi de meus pecados, arrependi da moralidade, pornografia, masturbação, e comecei a viver uma vida pura. Depois Deus me deu uma namorada incrível, minha esposa linda, amém? Depois namoramos puramente, nos casamos puramente, e hemos estado casados uns 18 anos. E tem sido um casamento muito bom. Por quê? Porque nós amamos a Deus mais que um ao outro. E se você obedece à Bíblia, Deus te vai abençoar. Então, primeiro ponto, não obedecemos porque não concordamos. Voltemos aqui a Jonas capítulo 1 e vamos ler no versículo 4 ao versículo 6. Fala, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara e dormia profundamente. Versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar dormindo? Levante-se e clame a seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Interessante o que está acontecendo aqui. Deus ensina algo muito bom aqui. Jonas decidiu não obedecer.
e pegou seu navio e foi embora. E o que aconteceu? Teve uma tormenta muito forte no navio onde ele estava. A tormenta era muito forte. E ele, interessante, ele viu a tormenta, mas o que decidiu ele fazer? Eu vou dormir, entende? Eu não vou lidar com isto. E todo mundo aqui, obviamente era uma cultura pagã, estava orando aos seus deuses. E o capitão falou com Jonas, Jonas, como você pode dormir? Tem que clamar a seu Deus para que tenha misericórdia do que está acontecendo. Então, interessante. Jonas quis fazer sua própria vida, da sua própria maneira, ir embora, e a vida dele não ficou melhor, ficou o quê? Pior. A vida dele ficou pior e teve muitos problemas acá. E aqui podemos tirar nosso segundo ponto, que é assim, não obedecer leva a duas coisas, oposição e tristeza. Não obedecer a Deus, como não obedeceu Jonas, leva a duas coisas. Leva a oposição de Deus e leva também a tristeza, depressão, angústia, etc. E esse é o mundo de hoje. Nós não queremos obedecer a Deus. E Deus te dá livre-arbítrio e ele fala, ok, não obedeça. Você não me quer obedecer? Não me obedeça. Mas o que acontece? Você vai ter consequências difíceis na tua vida. Vai haver problemas, vai haver consequências de teu pecado, muitas vezes. Vai haver consequências das tuas ações. Vai haver consequências ainda de Deus direto. Pode ser uma doença, pode ser algo um acidente, pois algo pode acontecer. Por quê? Porque quando não obedecemos a Deus, Deus te ama tanto. Ele ama tanto você que ele deu a Jesus Cristo, seu filho, para morrer por teus pecados e meus pecados. Deus te ama tanto que quando somos rebeldes, quando fazemos as coisas da nossa própria maneira, o que ele vai fazer? Ele te vai dar oposição. Para que você acorde. E muitos de nós não acordamos, mas Deus te quer acordar. E essa manhã eu acho que Deus está fazendo a mesma coisa com você. Deus te quer acordar. Que mais você tem que sofrer? Que coisas mais difíceis você tem que passar para tornar-se um verdadeiro discípulo de Jesus? O que mais tem que acontecer? Olha tudo o que está acontecendo. É hora de buscar a Deus. Outra coisa que acontece quando decidimos não obedecer a Deus é tristeza. Ou como nós chamamos, agora no século XXI, depressão, angústia. Quando estamos tristes e angustiados, só queremos fazer uma coisa usualmente. Que é essa coisa? Dormir. Queremos dormir, queremos não lidar com nada, queremos ficar no quarto, não queremos fazer nada, basicamente. E é exatamente o que fez Jonas. As pessoas não são muito diferentes de agora, de séculos antes. As pessoas somos iguais. Espiritualmente, somos iguais. Então, Jonas decidiu não obedecer a Deus. E foi bom para ele? Não. Ele decidiu, ele ficou triste e ficou angustiado. Então, vamos seguir lendo um pouquinho. Aqui no versículo 7 ao versículo 9. Fala assim, versículo 7 ao versículo 9. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça e se que abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é responsável por esta calamidade? Qual é sua profissão? De onde você vem? Qual é sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Uau! Então, esses homens pagãos, esses homens que tinham multitude de deuses, eles politeístas, eles fazem sortes e a sorte cai sobre quem? Sobre Jonas. Então todo mundo olha para Jonas, a sorte cai sobre ele, e todo mundo olha para ele: Jonas, quem é você? O que você fez? E aí Jonas começa a falar: eu sou hebreu,
eu adoro ao Deus dos céus e da terra. Qual é o ponto cá? É interessante. Deus está em controle das coisas. Ainda de homens pagãos fazendo sortes, Deus está em contra disso. A sorte caiu sobre Jonas, por quê? Porque Deus queria colocar pressão sobre Jonas, para ele lidar com a sua vida. Nosso ponto número 3 é muito interessante. Ponto número 3 é isto. Que é a sorte? A sorte são eventos cuidadosamente planejados por Deus. Não existe sorte. A sorte são eventos planejados por Deus cuidadosamente. Isso é a sorte. Não tem nada na nossa vida por acaso. Tudo Deus sabe o que vai acontecer. E Deus influencia. Para quê? Para que nós podamos ficar perto dele. A tempestade não foi por acaso. A sorte não caiu sobre ele por acaso. Deus queria chamar a atenção de Jonas. Pergunta hoje, essa manhã. Deus está chamando a tua atenção? Eu acho que sim. Deus está chamando a tua atenção. Ele quer que você fique atento dele. Ele quer isso, que você fique atento dele. Deus está chamando a tua atenção. Mas o ponto é, você está ouvindo ou você não está ouvindo a teu Deus? É importante tomar a decisão de ouvir a nosso Deus. Vamos seguir lendo aqui um pouquinho mais. Versículo 10 ao versículo 17. Vamos lá. Fala assim. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Porque sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu-lhe ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos que não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um homem inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que tu desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Uau! Tomados de grande temor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então, esta parte é a parte que nós conhecemos das Escrituras, que é a parte sobre que o peixe engoliu Jonas, finalmente. Então, que é algo muito interessante para ver aqui, que não entendemos a Escritura às vezes. Jonas, ele não se arrependeu. Ele não estava arrependido aqui. Ele não quer mudar. Ele não quer seguir a Deus ainda. O que é o que quer fazer? Ele quer cometer suicídio, basicamente. Porque não é que ele não sabia que um peixe iria engolir ele. Nós sabemos, porque temos a história. Ele não sabia. O que falou ele? Esta tempestade, eu entendo porque está acontecendo. É por meu pecado. Mas eu não vou pregar aos ninivitas. Eu odeio esse povo. Eu não vou pregar a eles. Então, eu prefiro morrer antes de pregar a eles. Mas, que é o que vocês têm que fazer? Vocês têm que matar-me. Tem que jogar-me na água do mar. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a água se vai acalmar. E vocês não vão ter mais problema. Mas eu não vou voltar. Então, ele é muito orgulhoso aqui. Ele não sabia, lembra? Ele não sabia que o peixe iria engolir ele. Ele não sabia isso. Ele estava cometendo suicídio, basicamente.
E isso é muito forte, não? Aqui vemos nosso quarto ponto, que é a extensão de nosso orgulho. Qual é a extensão de nosso orgulho? A extensão de nosso orgulho, que ainda nossa situação está terrível, não nos arrependemos. Ainda com condições que Deus está apertando por cada lugar, ainda assim, não decidimos buscar a Deus. Ainda com a pressão na nossa vida, sabemos que estamos errados, mas não queremos dar o braço a torcer. Não queremos arrepender-nos. Preferimos morrer a romper, a quebrar nosso orgulho e ser humildes. Assim a maioria do mundo hoje em dia. A maioria do mundo entende que está mal com Deus. Talvez você ouvindo hoje a nós, você entende que você está mal com Deus. Mas o que acontece? Você não faz nada. Você fica assim e Deus continua colocando pressão na tua vida e a pressão cada vez vai ser mais. Até que um dia você morre. Pode morrer de uma doença, pode morrer de idade, pode morrer de um acidente, mas um dia todos nós vamos morrer. Nossa vida é muito curta. É curta. Seja que você morra com um acidente, um crime, o que seja, a vida é curta. E por isso é tão importante ver que temos que ser humildes e dar o braço a torcer. E entender que Deus nos está pressionando. Por quê? Porque Ele quer que nós busquemos a Ele. Isso é o que está acontecendo hoje com o coronavírus, com a economia. Tudo o que está acontecendo é Deus te pressionando. Porque te ama. Para que você busque a Deus. Mas o que é o que faz a maioria? A maioria se joga na água. Eu não vou fazer nada. Eu morro, mas eu morro com meu orgulho. A maioria pensa dessa maneira e algo muito errado. E é exatamente o que fez Jonas. Ele se tirou no mar. Para quê? Para morrer. E deu certo no sentido que quando ele se tirou do mar, o mar ficou calmo e as outras pessoas do barco ficaram bem. E olha isso, interessante. A que Deus estavam adorando eles agora? Ao Deus verdadeiro. E basicamente convertiu a eles ao Deus verdadeiro. Então é interessante que a pressão que os outros marinheiros tinham fez eles buscarem a Deus. A único Deus verdadeiro e não mais esses deuses falsos que existem lá fora. Então, o ponto número 4. O ponto número 4 é aonde chega a nossa extensão de nosso orgulho. Que chega a extensão de ainda morrer espiritualmente. Mas olha a misericórdia de Deus. Olha a graça de Deus não merecida. Que ainda ele jogando-se fora para morrer, Deus teve misericórdia dele. E um peixe pegou ele. E outra vez, como falei sobre Renato, pode ser que tenha sido um peixe ou um mamífero, pode ser que tenha sido uma baleia. A verdade, não sabemos. Mas sim sabemos que ficou dentro 3 dias e 3 noites. E tem tido casos ainda, se você pesquisa na internet, tem tido casos de pessoas que têm ficado esse tempo ainda mais dentro de um animal, de uma baleia, por exemplo, no mar. Obviamente, os sucos gástricos te vão a queimar dentro, e não é muito bom ficar lá dentro de uma baleia, mas você pode viver ainda dentro. Então, vamos ao nosso último ponto, que é o ponto mais animador, não? Que tem que ver com a graça de Deus, que é o Senhor de segundas chances. Assim é nosso Deus. Nosso Deus é o Senhor de segundas chances. Deus deu uma segunda chance a Jonas e Deus te dá a você e a mim uma segunda chance também. Mas vamos ler no capítulo 2 para entender um pouquinho. Vamos ler a Jonas 2, versículo 1 ao versículo 5. Fala assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Finalmente orou, não? Teve que estar dentro do peixe. E disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas no coração dos mares. Correntezas formaram um turbulinho ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo
para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou e as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Então aqui é poético essa parte aqui, capítulo 2. Mas aqui vemos que Jonas está orando dentro do peixe. Ele está orando e finalmente, ele não orou antes, mas agora está orando finalmente. E a pressão fez ele orar e agora ele está orando a Deus. Ele está mudando a sua atitude. Ele está mudando seu coração. Mas pergunta, o que vai tomar para você orar? Para você ir orar, o que vai tomar? Você tem que estar debaixo de tanta pressão para orar? Às vezes, é o que precisamos. Vamos terminar aqui o capítulo. Vamos ao versículo 6 ao versículo 10. Vamos ler. A Bíblia fala assim: afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Vamos voltar aí. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, vou voltar aí também, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, ofereci sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente, amém? A salvação vem do Senhor. E versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém. Então, finalmente, depois de orar, de sofrer, vemos que Jonas está arrependido. Ele fala ao final: o que eu prometi, eu cumprirei. O que o Senhor me falou de pregar a Nínive, agora eu vou ir lá e pregar lá. Eu vou fazer. E o Senhor, que fez? Deu ordens ao peixe, e o peixe que? Vomitou Jonas em terra firme. Então, quando fala que vomitou ele, não somente saiu Jonas, saiu o vômito inteiro. Então, imagina viver em vômito por 3 dias e 3 noites. Terrível disciplina de Deus. Ele vomitou ele em terra firme, mas tem um insight aqui que alguns teólogos acreditam que muitos pensam que ele ficou vivo 3 dias e 3 noites no dentro do peixe. Outros teólogos pensam que, na verdade, ele morreu. Ele foi ressurreto. Porque Jesus fala a ele como simbologia. Aqui fala no versículo... acabamos de ler aqui no versículo 6, que fala... Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Obviamente, é linguagem poética. Fala que quando minha vida se apagava, ele já estava apagando. Olha o que fala Mateus capítulo 12. No Novo Testamento, Jesus fala sobre Jonas. Vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 38. Interessante que Jesus fala de Jonas. Mateus 12, 38. Espero que estejam animados lá, virtualmente. Mateus 12, 38, a Bíblia fala algo muito interessante. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. Mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então aqui vemos que os fariseus perguntam a Jesus: Jesus, você faz muitos milagres, nós queremos ver um milagre de ti. Mas Jesus não fazia milagres à disposição dos fariseus. Ele fazia milagres quando ele achava que era correto fazer um milagre. Então ele fala: hoje não vou fazer milagres para você. Vocês são uma geração adúltera.
O que sim vou fazer é que te vou dar um exemplo de um milagre, que é a sinal de Jonas. Igual que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no peixe, eu, no futuro, profecia, eu vou ficar 3 dias e 3 noites na terra. Quando Jesus esteve morto, 3 dias e 3 noites na terra, quando esteve ele estava morto, verdade? E depois ressuscitou. E Jesus está fazendo um paralelo com Jonas. O paralelo só pode ter sentido se ele também morreu. Porque se não, Jesus não tivesse morrido esses 3 dias e 3 noites lá no dentro da terra. São metáforas. Então, o mais provável é que Jonas morreu no peixe. Ele morreu. E Deus ressuscitou ele. E ele voltou à vida. E por isso que Jesus usa aqui como a sinal de Jonas. E o contexto é que eles pedem um sinal milagroso. E Jesus fala, não vou dar uma sinal, mas sim vou dar uma sinal que é milagroso também, no contexto do que estão pedindo os fariseus. E o milagroso é que eu vou morrer, ficar morto por 3 dias e ressuscitar. Igual que aconteceu com Jonas. Mais provável é que Jonas morreu e depois ressuscitou. Por que falo isso? Por que é tão incrível isso? Porque nós servimos um Deus que nos dá segundas chances. Um Deus de segundas oportunidades. Um Deus que nos ama tanto que, ainda que você esteja morto, Ele está disposto a usar você. Talvez hoje você está morto espiritualmente. Literalmente. Está morto. Tudo bem. Ele pode te usar, ainda que usou alguém como usou Jonas. Se você está morto espiritualmente, é bom. Por quê? Porque só tem uma coisa que você pode fazer: melhorar espiritualmente. Então, talvez você está morto como discípulo, como cristão espiritualmente. Qual é a solução? Voltar a Jesus. Porque Jesus pode ressuscitar a sua vida espiritualmente. Eu te quero animar hoje, o dia de hoje, sobre Jonas. Jonas foi uma pessoa que mudou. E ele foi a pregar. Ele cumpriu a sua palavra e ele foi pregar aos ninivitas. E vamos ver isso semana que vem. Amém? Mas se ele mudou, você e eu também podemos mudar. Amo vocês. E a semana que vem vamos estudar Jonas, parte 2, título criativo. E para Deus seja a glória. Amém. Amém? Vamos cantar juntos agora Salmo 126. O Senhor nos trouxe, nos livrou do cativeiro. Ficamos como quem sonhar. Quando Ele nos libertou de tudo que era mal. Ficamos como quem sonhar. Então nossa boca de riso se encheu. Nossa alma de cântico e louvores transbordou. Grandes coisas fez Deus por nós, por isso alegre estamos. Quando o Senhor nos trouxe, nos livrou do cativeiro, ficamos como quem sonhar. Quando Ele nos libertou de tudo que era mal, ficamos como quem sonhar. Nossa alma de cântico e louvores transbordou. Grandes coisas fez Deus por nós, por isso alegre estamos. Estamos como quem sonha, por isso alegre estamos. Estamos como quem sonha. Amém! Tivemos uma incrível pregação do Raul. E agora é o momento de você clicar aqui em algum lugar da tela se você quer conhecer a Bíblia mais profundamente. Você que está nos visitando tem a oportunidade, depois de uma pregação incrível, de estudar a palavra de Deus. Amém?
Mas eu gostaria que agora você se lembrasse daquela escritura. Você se lembrasse daquele momento exato em que seus olhos espirituais foram abertos. Lembre-se desse momento. Eu lembro quando os meus olhos espirituais foram abertos e eu lembro de duas escrituras incríveis que me ajudaram a ter esses olhos abertos. Uma delas é Mateus 28, de 18 a 20, que me ajudou muito a entender o que é ser um discípulo e o que um discípulo faz. E uma outra escritura, Isaías 52, 14. Essa escritura tocou fundo no meu coração, porque eu vi que Jesus ficou tão desfigurado que nem parecia um ser humano. E a partir desse momento que meus olhos espirituais foram abertos, eu comecei a pensar assim, uau, eu faço de tudo agora para ser um discípulo de Jesus. Eu dou qualquer coisa, eu faço qualquer coisa para ser um discípulo. Bom, esse é o momento das contribuições. E o que nós vamos ver aqui é a história de três, não sabemos se são três, né? Talvez pelo número de presentes possam ser três, mas os magos do Oriente. A Bíblia não fala que eram três, a Bíblia não fala que eles eram reis, a Bíblia nem cita os seus nomes, mas vemos aqui algo muito interessante desses magos do Oriente. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 2, versículo do 7 ao 12. A Bíblia diz o seguinte: então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Eles vieram de uma terra distante. E eles tiveram basicamente três atitudes. Primeiro, eles se prostraram diante de Jesus. Depois, eles adoraram. E depois, eles abriram os seus tesouros. E dali tiraram como oferta de gratidão. Olha só, eram homens vindos de terra distante. Eram homens vindos do Oriente. Sabe, e por que Deus permitiu que esses homens fossem até Jesus e que esse exemplo estivesse na Bíblia? Foi para que depois nós pudéssemos preparar um presépio de Natal? Negativo, não. Foi para nos dar um exemplo muito grande de gratidão, um exemplo de reverência, de gratidão para com o Filho de Deus. Pense no dia da sua salvação. Pense nas escrituras que abriram seus olhos espirituais. E pense que agora é o momento de darmos a Deus a nossa oferta de gratidão, de nós nos prostrarmos, de nós adorarmos a Deus e abrir os nossos tesouros, o tesouro do nosso coração, e que como é bom poder ter a oportunidade de materializar essa gratidão. Como é bom poder ter a oportunidade de entender que essa gratidão materializada por meio das ofertas ajuda outras pessoas a serem salvas. Assim como esses magos do Oriente, nós vemos o exemplo deles aqui na Bíblia, nós podemos também ser exemplo para que outras pessoas sejam salvas. Nós também podemos, com nossas ofertas, ser usados por Deus para que pessoas sejam salvas ao redor do mundo. E com muita gratidão entendemos que dar a oferta é um privilégio para cada discípulo. Vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor,
Obrigado por esse momento das ofertas. Esteja conosco nesse momento, Pai. Ajuda-nos a termos conhecimento, Pai, a termos a dedicação, a nos prostrarmos diante do Senhor e a materializarmos a nossa gratidão por meio das ofertas. Obrigado por tudo. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Bom, como nós podemos dar as ofertas? Você pode ver aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar o número da conta da igreja, a agência e a conta. Você pode fazer um depósito num caixa eletrônico ou você pode usar um aplicativo e fazer uma transferência para a oferta. Ou também você vai encontrar um link. É o link do PagSeguro. Então, através desse link, você pode cadastrar o seu cartão e por meio desse link também fazer a sua oferta. Ou você pode usar o sistema delivery. Você pode conversar com o seu líder de bate-papo, ok? E um discípulo pode buscar a oferta na sua casa. Também temos alguns outros avisos e vamos aproveitar agora para dar esses avisos, amém? Nós vamos ter a reunião hoje, a reunião de líderes, a incrível reunião de líderes de bate-papo. Da região leste vai ser às 16 horas comigo e da região sul e oeste essa reunião vai ser às 17 horas. Outro aviso é que nós vamos ter nosso culto de semana quarta-feira às 20 horas. Nessa quarta agora, 20 horas, culto de semana com Raul e Linda. Também nossa devocional de universitários. A Devo de Universitários, incrível, cada vez mais criativa, não? Vai ser por meio do Google Meet, às 18h30 na sexta-feira. Também outra coisa, nós hoje vamos disponibilizar para os líderes de bate-papo um link. Para que é esse link? É o link para as aulas de princípios básicos, amém? Então, Raul, com muito cuidado, com muita sabedoria, ele está preparando algumas aulas de princípios básicos, ensinando os líderes de bate-papo, os discípulos, a fazerem estudos bíblicos. Hoje esse link vai ser disponibilizado e nós vamos aproveitar então para essa semana, por meio desse link, assistirmos a primeira aula de princípios básicos. E hoje na reunião de líderes de bate-papo, como já avisei anteriormente, nós vamos dar as direções de como nós aproveitaremos essas aulas. Fiquem atentos para esse link. E também outro aviso é que nós teremos a Santa Ceia agora, logo após a última canção. Então os líderes de bate-papo vão se reunir com seus bate-papos e nós teremos a incrível Santa Ceia para refletirmos na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Muito obrigado. We got to wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. We got to wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. Now see those people dressed in red. See those people dressed in gold. They look like disciples of Christ, I'm told. We got to wade in the water.
way down to the Jordan stream. We got to wait. Wait in the water, children, wait. God's gonna trouble the water. We got to wait. Wait in the water, children, wait. Like Meshach, Shadrach, and Abednego. Through faith into the fire, burn as I go. Like David, still the lie, I was your sunshine. My faith in the Lord is higher high. We got you, we got you, we got you, we got you. Away in the water, children, wait. Whoa, God's gonna trouble the water. We got to wait. Wait in the water, children, wait. God's gonna trouble the water. I'm sometimes up and I'm sometimes down. But he's still my soul, we shall have the right.